Hoje vamos estudar um problema de cálculo de áreas. Imagina que você tem um gráfico de uma função e aí você está interessado em calcular a área dessa região azul. Então, o objetivo é encontrar a área que está abaixo do gráfico da função e acima do eixo x. E aí você tem aqui o início, que vai ser, digamos que aqui eu tenha um valor A aqui, e você tem um final aqui, digamos que aqui no eixo X eu tenho o valor B. Então você está calculando, quer calcular a área que está entre o gráfico da função e o eixo X, com X variando de A até B. Então esse é o nosso objetivo. Então como que a gente consegue calcular essa área daí? E aí esse foi um problema que atormentou muitos matemáticos ao longo de muito tempo, na antiguidade. E na verdade, a área dessa região aí, ela é exatamente, quer dizer, aproximadamente 20,19. Aqui, esse valor daqui é 1, esse valor daqui do extremo aqui é 9, e aqui nós temos um gráfico de uma função envolvendo o cosseno. Então, essa é a área. Mas como é que a gente consegue chegar nessa área aqui? Como é que a gente consegue calcular essa área daqui? Então, a princípio, a gente tenta aproximar a área por alguma coisa que a gente consegue calcular. Por exemplo, calcular a área de um retângulo é muito fácil, né? A área de um retângulo é base vezes altura. Então, vamos tentar desenhar um retângulo que tente aproximar essa área daí. Então, eu tenho um retângulo, eu tenho apenas um único retângulo que está tentando aproximar a nossa área daquela região azul. E aí, a área desse retângulo é 27,2. Então, observe que essa área daqui do retângulo está um pouco longe da área real aqui, que é a área que eu quero calcular. Então, como é que a gente consegue refinar aí para poder tentar obter figuras que a gente consiga calcular a área e que esteja um pouco mais próximo da área que nós queremos calcular, que é a área que está abaixo da nossa curva, da função. Então, observe que eu escrevi aqui, ó, quantidade de retângulos, 1. Então, o objetivo vai ser tentar desenhar uma quantidade maior de retângulos menores para tentar aproximar a área. Então, se você começa a aumentar a quantidade de retângulos, ó, aqui, por exemplo, eu tenho 7 retângulos, e aí vocês observam que aqui eu já tem um pouco mais da cara da área que eu quero calcular. Então, aqui no caso, eu tenho 7 retângulos, e aí eu posso calcular a área de cada um desses retângulos individualmente, e depois eu somo todas as áreas. E aí, por exemplo, para esse caso daqui, ó, de 7 retângulos, a área desses 7 retângulos deu 20,73 aproximadamente. Você observa que isso aqui já é muito mais próximo da área real do que eu tinha anteriormente, com apenas um único retângulo. Antes eu tinha 27, alguma coisa. Agora eu tenho 20,73. E aí o que acontece se eu continuar aumentando a quantidade de retângulos? Observe como é que eu estou fazendo aqui, ó. Aqui eu tenho um intervalo de um certo valor A até um valor B, e aí eu estou dividindo esse intervalo em 7 partes iguais. Aqui eu tenho, por exemplo, daqui até aqui, tem o mesmo comprimento do que aqui até aqui, que tem o mesmo comprimento do que daqui até aqui, e assim por diante. Para poder calcular esse comprimento, o que eu faço? Eu pego o comprimento total, que vai ser esse extremo menos esse extremo, então esse vai ser o comprimento total do intervalo, e eu vou dividir pela quantidade de retângulos. E isso vai me dar 7 pedacinhos iguais. Então, assim que a gente calcula o comprimento da base do retângulo. E a altura de cada retângulo? Observe que esse primeiro retângulo daqui, a altura dele, ó, ele está indo, eu estou pegando aqui o começo do retângulo e estou subindo até a curva.
que dá nesse ponto daqui. E eu estou pegando esse ponto aqui como sendo a altura do retângulo. E aí eu vou e continuo o retângulo aqui e depois eu desço. Então, a altura desse retângulo vai ser o valor da função nesse ponto daqui. Então, se a função ela se chama f, e esse ponto aqui é, por exemplo, a, então, essa altura aqui desse retângulo vai ser exatamente o f de a. Agora, no segundo retângulo, eu pego aqui novamente o início do segundo retângulo, que está aqui, e aí eu subo até chegar à minha curva. Uma vez que eu subo, encontrei a curva, essa vai ser a altura do meu retângulo. E aí eu venho até aqui e desço. E assim por diante. Observe que cada parte daqui, né? Aqui, por exemplo, eu subo até encontrar a minha curva do gráfico da função. E aí, uma vez que eu encontrei a curva, essa é a altura desse retângulo daqui. Tranquilo? Então, beleza. Então, vamos ver aqui agora o que vai acontecer se eu continuar aumentando a quantidade de retângulos. Então, observe que aqui agora nós temos 100 retângulos. E aí você vê que, apesar de eu ter umas pontinhas aqui, né, que está indo para fora aqui, mas você vê que aqui agora já é de se esperar que esses retângulos aqui, ele está muito mais próximo do que a nossa região original, certo? Tanto que, né, aqui agora a área verde ficou um pouco mais próximo do valor real. Ó. Então você observa que ainda não é o valor real da área, mas está mais próximo. E aí, né, a nossa intuição nos diz que se a gente continuar aumentando esse valor aqui, essa quantidade de retângulos, continuar aumentando indefinidamente, então esse valor aqui vai ficar cada vez mais próximo do valor real da área que nós queremos calcular. E aí a gente tem um conceito para isso. A gente fala que a área real, né, que vai ser essa área aqui da região que a gente desenhou a princípio como azul, a área real vai ser o limite da soma das áreas dos retângulos quando a quantidade do retângulo tende a infinito. Então, isso aqui é a noção de limite que a gente viu algumas aulas atrás. Só que aqui, em vez da nossa variável, ela está tendendo a um certo número, ela agora está tendendo a infinito, ou seja, ela vai crescer indefinidamente. Então, conforme ela vai crescendo, aí essa área verde está se aproximando de alguma coisa? Nesse caso aqui, sim. Essa área verde aqui, ela vai se aproximar desse número daqui. Então, por exemplo, se por um acaso a quantidade de retângulos for de 1 bilhão, então a área verde, que vai ser a soma das áreas dos 1 bilhão de retângulos, vai ser de aproximadamente 20,19. Na verdade, 20,18935825. Observe que essa área aqui já está muito mais próxima da área real. Ó. Observe que até o 2 aqui ó, é igualzinho. Aí só muda mesmo quando eu chego aqui, ó, que aqui tem 4 e aqui tem 5. Então, assim, aqui eu tive que pegar 1 bilhão de retângulos. Então, se eu continuar aumentando para 1 trilhão e assim por diante, essa área verde aqui vai ficar cada vez mais próxima da área real. Ou seja, a área verde ela vai tender à área real. E normalmente, para aplicações práticas, a gente não precisa muitas vezes encontrar exatamente o valor real. A gente precisa apenas de uma aproximação. Então, a gente poderia, por exemplo, ó, quando a gente chegasse numa aproximação aqui com, por exemplo, 4 casas decimais, já estaríamos satisfeitos, já teríamos uma área bem próxima do que seria o real, que para fins práticos seria o suficiente. E aí, com isso, nós temos uma definição, que é a definição de integral definida. Então, se você tem uma função f de x, que é contínua, em um certo intervalo AB, então nós definimos a integral definida
de f de x nesse intervalo como sendo, a gente usa essa notação daí, que vai ser um limite da soma das áreas dos retângulos. Então, vamos destrinchar o que está sendo dito nessa expressão daqui. Então, primeiro, eu estou usando uma nova notação para poder indicar o cálculo de uma integral. Então, isso aqui é uma notação, que aqui eu coloco aqui embaixo um númerozinho, que eu estou chamando aqui de A, que vai ser o extremo inferior do intervalo. Aqui em cima eu boto o extremo superior do intervalo, então eu tenho aqui a integral de A até B. E aí eu tenho aqui a nossa função, que nós queremos calcular a integral. E aí esse dx aqui, apesar dele ter um certo significado, mas você pode pensar simplesmente como, isso aqui encerra o que eu estou querendo calcular a integral. Então eu começo aqui com esse símbolo, aí escrevo a função, e aí eu encerro colocando dx. Então, quando eu vejo dx, eu sei que acabou. Se tiver alguma coisa que está depois desse dx, já não faz parte mais daqui da integral. E aí eu estou definindo isso daqui como sendo um limite quando o n tende a infinito. De quê? De uma soma, isso aqui indica um somatório. Eu estou somando várias parcelas. E aqui, vocês conhecem essa notação? Alguns sim, outros não? Isso aqui está indicando que eu vou somar o termo que aparece aqui na frente. Ó. Observe que aqui, nesse x aqui, ó, eu tenho uma letra i. Aqui eu tenho um índice i. E aqui nesse meu símbolo, que se chama símbolo de somatório, eu tenho aqui i igual a 0 e aqui eu tenho n menos 1. Isso está dizendo que eu vou fazer esse i aqui variar de 0 até n menos 1. Então, eu pego o i igual a 0, então vai ficar f de x0 vezes Δx, mais, aí agora eu faço x igual a 1, f de x1 vezes Δx, mais, aí agora eu faço x igual a 2, f de x2 vezes ΔX. E assim por diante, eu vou aumentando, eu vou incrementando o valor de i até o i atingir o n-1. Quando o i atingir o n-1, eu paro. Então, isso aqui indica essa soma de todas essas parcelas. E o que está aqui dentro dessas parcelas aqui? Esse ΔX aqui, ele vai ser exatamente a largura daqueles retângulos que a gente definiu lá em cima. E esse f de xi, você lembra que eu falei que a gente calculava a altura do retângulo, calculando o valor da função no início do retângulo. E esse xi aqui é justamente o início de cada retângulo. Então, o x0 vai ser o início do primeiro retângulo, o x1, o início do segundo retângulo, e assim por diante. Então, aí na hora que eu calculo o f de xi, ele vai me dar a altura do retângulo nessa região daqui. Então, por exemplo, voltando aqui para o nosso gráfico, deixa eu diminuir aqui a quantidade de retângulos. Então, por exemplo, aqui nesse caso eu tenho um total de 18 retângulos. Então, aqui nesse caso, ó, o x0 seria esse valor aqui no eixo x, o x1 seria esse valor, x2, x3 e assim por diante, até chegar aqui no x17 e x18. Então, aqui, por exemplo, quando eu faço lá no meu somatório, lá, né, tem uma das parcelas vai ser o f de x0. Então, f de x0 vai ser esse valor aqui de y, aqui, que vai me dar justamente a altura desse retângulo. Então, eu tenho o f de x0, que é a altura do retângulo, multiplicado por ΔX. Aqui no caso, o ΔX vai ser essa largura daqui. Ó. Observe que a largura de todos os retângulos são iguais. E essa largura nós chamamos de ΔX. Então, aqui eu tenho a altura do retângulo multiplicado pela largura do retângulo. E aí eu vou somar, então isso aqui eu estou indicando que eu estou somando esse valor aqui para todos os retângulos. Ou seja, eu estou somando a área de todos aqueles retângulos para poder aproximar, a princípio, a área que está abaixo da função. Mas aí, quando eu faço o n tender a infinito, esse número aqui ele vai ficar cada vez mais próximo
da área real abaixo da curva. Então, aí na expressão eu tenho o ΔX, que é a largura dos retângulos, e aí tem o x0, que vai ser o início do primeiro retângulo, o x1, que vai ser o início do segundo retângulo, e assim por diante, até o xn-1, que vai ser o início do último retângulo. E aí, como eu falei, né, o valor f de xi, ele vai ser a altura do retângulo na posição i-1. Melhor, o f de xi vai ser a altura do retângulo na posição i mais 1. Então, se eu tenho aqui o f de x0, aí vai ser a altura do retângulo na posição 0 mais 1, que é 1, na posição 1. Então, vai ser o primeiro retângulo. Se eu tenho f de x2, vai ser a altura do retângulo na posição... Melhor, se eu tenho o f de x1, vai ser a altura do retângulo na posição 1 mais 1, que é 2, ou seja, vai ser do segundo retângulo e assim por diante. E aí, para você calcular o ΔX, que é a largura de cada retângulo, você pega o extremo superior do intervalo menos o extremo inferior do intervalo, isso aqui vai te dar o comprimento do intervalo, e você divide pela quantidade do retângulo aqui, que é n. E isso aqui vai te dar a largura de cada retângulo individualmente. Agora, observa que, nesse nosso exemplo aqui, o gráfico da função está totalmente acima do eixo x. E aí, né, como eu falei aqui, né, que eu vou calcular o f de cada valor aqui para poder te dar a altura do retângulo. Então, esse valor aqui, né, como a função está acima do eixo x, esse valor aqui vai ser um valor positivo. Então, faz sentido dele ser a altura de um retângulo. Mas e se por um acaso partes da função tivesse abaixo do eixo x? Então, o que seria exatamente que a gente estaria calculando? Por exemplo, digamos que a minha curva, o meu gráfico, seja esse gráfico daí. Então, você observa que nesse caso aqui, partes da minha função, ela está acima e partes ela está abaixo. Então, o que seria a área entre o gráfico da função e o eixo x, né? Por exemplo, nesse pedacinho daqui, seria fácil de definir, né? Eu poderia imaginar que é essa região daqui. Mas, por exemplo, essa parte daqui, né? Então, seria essa região daqui, mas observe que aqui, nesse caso, se eu fosse pegar aqui o valor da função para ser a altura do retângulo, então, esse valor daqui seria um valor negativo, que não faria muito sentido para ser a altura de um retângulo. Bom, no caso, estamos interessados nessa região aí, mas só que o que a integral vai nos dar não vai ser a soma dessas áreas aí, simplesmente. Então, ó, observe que eu desenhei aí os retângulos, alguns retângulos com cores diferentes de outros retângulos. Então, o que eu quero com isso daí? Observe que quando... Vamos começar aqui do início. Então, eu pego aqui o início do nosso intervalo e vou em direção ao gráfico da função. O gráfico da função está aqui. Então, aqui, eu pego o valor da função, que vai ser um valor negativo, já que está aqui abaixo do eixo x. Então, o f desse ponto daqui vai ser um valor negativo. Beleza. Aí, nesse caso, como o valor aqui deu negativo, eu pintei o retângulo de amarelo. Aí eu fui para aqui agora. Aí fui descer até o gráfico da função. E aí o valor da função aqui nesse ponto é um valor negativo. Para poder indicar a altura, né? Eu tenho um valor negativo aqui. E aí eu também pintei de amarelo. Agora aqui eu estou praticamente... O gráfico da função está praticamente colado aqui com o eixo x. Então aqui eu tenho um retângulo bem pequenininho verde. E aí, mas só que eu estou um pouquinho acima aqui do eixo x, então é por isso que eu já pintei o retângulo de verde. Aí nesse ponto daqui, né, subindo até o gráfico da função, vai até aqui, que é um valor positivo, então eu pintei de verde, e assim por diante. Então toda vez que, se eu preciso descer
para poder chegar no gráfico da função, eu pinto o retângulo de amarelo. Se eu subo, eu pinto o retângulo de verde. E o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área dos retângulos verdes individualmente. Então, nesse caso aqui, deu esse valor daqui. E aí eu calculo a área das regiões dos retângulos amarelos e somo e coloquei aqui, ó. Então, eu tenho agora aqui duas áreas distintas. Eu tenho a área verde e tenho a área amarela. E o que acontece? O resultado da minha integral, nesse caso, vai ser igual à área verde menos a área amarela. Então, por exemplo, aqui, né, a área amarela, nesse caso daqui, ela é maior do que a área verde. Então, ao fazer a área verde menos a área amarela, eu obtenho um número negativo. Então, a integral nem sempre é uma área, mas ele sempre vai ser uma diferença de áreas. E aí, como sendo uma diferença de áreas, ele pode tanto ser positivo quanto ser negativo. Então, vamos ver o que acontece. Sim. Mas para que serve a diferença de área? Então, é forma de você medir uma certa coisa. No caso, vai ter várias outras interpretações, como a gente vai ver aqui daqui a pouco, mas, por exemplo, se você tem que essa, se por um acaso essa função daqui, ela indica, por exemplo, a velocidade de alguém que está caminhando. Então, o que significa a velocidade? Algumas horas ser positiva, outra hora ser negativa. Você tem noção qual que seria o significado físico disso? Não é um movimento retardado, outro movimento acelerado? Uma eu estou indo e outra eu estou voltando. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, digamos que aqui, eu estou meio que voltando, aí eu meio que estou diminuindo um pouco a velocidade, e nesse momento daqui eu mudei a direção e passei a ir. Então, eu estou indo aqui, estou numa velocidade muito mais alta, aí depois eu fui diminuindo minha velocidade, até chegar a zero, aqui praticamente eu parei, e depois eu comecei a voltar novamente. Então, seria isso. Você pode pensar nisso como, por exemplo, se eu pego uma mola e aí eu penduro algum objeto numa mola, estico ela e solto, o que vai acontecer? Ela vai subir e descer, vai ficar fazendo esse movimento oscilatório, né? Então, quando ela está subindo, você pode imaginar que ela está com velocidade positiva. Aí, quando a mola encolhe, que chega lá em cima, aí a velocidade chega a zero, aí depois a mola começa a se expandir. Então, nesse caso, como ela começou agora a se expandir, né? Então o meu objeto começou a descer, então a velocidade passou a ser negativa, ele vai acelerando, aí quando vai meio que esticando, ele vai diminuindo a velocidade, aí quando ele estica o máximo que ele consegue, aí a velocidade dele chegou a zero, aí ele passou a voltar, então a velocidade dele passou a ser positiva novamente, então vai ficar oscilando. Então, você pode pensar nisso aqui como sendo essa velocidade. E aí o que acontece? Se eu pego aqui, por exemplo, nesse momento aqui, até, digamos que o eixo X aqui, ele indica o tempo que está passando. Então, em cada tempo, eu vou ter uma certa velocidade. E, por exemplo, se eu fui daqui até aqui, então eu sei que a minha velocidade ela evoluiu dessa forma daqui, né? Tipo assim, eu estava com uma velocidade aqui bem negativa e nesse momento aqui eu meio que eu parei. Você poderia pensar nisso como sendo a mola ela encolheu, ela esticou o máximo possível e aqui ela vai começar a encolher novamente. E aí a minha pergunta é quanto que você sabe somente a velocidade que que a ponta da mola estava, mas eu quero saber o tanto que a mola se deslocou. Aí vai ser justamente essa área daqui. Mas o que acontece? Nesse caso daqui, né, eu vou ter uma área negativa. Tipo assim, eu vou ter, como aqui está tudo abaixo do eixo X, então acima aqui eu não tenho nenhuma área nessa região daqui. Então vai ser zero menos essa área daqui, então vai dar um valor negativo. Então isso significa que esse valor negativo que você obteve significa o tanto que a mola se deslocou para baixo. Então, por exemplo, ela estava numa certa posição aqui, e aí, digamos que ela estava mais ou menos aqui assim, e aí, digamos que esse valor aqui dessa área amarela, ele deu, por exemplo, a área deu 3, então a integral aqui vai ser menos 3. E digamos que essa unidade 3 seja em centímetro. Então, significa que a mola ela se deslocou 3 centímetros para baixo.
Aí, beleza. Mas aí, a partir desse momento aqui agora, ela passou a se deslocar para cima. Então, aí digamos que nessa região daqui, eu obtive uma área 4, 4 por exemplo. Então, vamos supor, a mola estava dessa altura, aí ela desceu 3, e aí depois ela subiu 4. Então, a posição dela final vai ser 1 acima da posição inicial que ela estava, antes dela começar a descer, certo? Então, por exemplo, isso aqui seria justamente essa diferença de área, que no caso a área positiva seria o tanto que ela se deslocou para cima, e a área negativa seria o tanto que ela se deslocou para baixo, e ao fazer a diferença das duas, você vai conseguir saber exatamente a posição final que ela vai estar nesse momento daqui. Entendeu? Beleza. Então vamos agora ver o que acontece se a gente aumenta a quantidade de retângulos. Aqui eu tenho exatamente 10 retângulos, né, sendo 4 verdes e o restante amarelo. E aí, se eu aumento a quantidade de retângulos, é de se esperar que os retângulos vai ficar cada vez mais próximo da área que está entre a curva e o eixo X. Então, por exemplo, aqui eu tenho um total de 100 retângulos, e aí o total aqui da área dos retângulos verdes, que eu tenho esses verdes aqui, e tenho um pouquinho verde também aqui nesse cantinho. E aí o total está dando aproximadamente 2. E a soma dos retângulos amarelo, o total está dando cerca de 3,04 aproximadamente. E aí, na hora que eu faço a diferença aqui desse menos esse, eu obtenho menos 1,0346 aproximadamente. Então, se eu for agora colocar o exemplo da mola, então eu sei que dessa posição até essa posição aqui, né, incluindo deslocamentos para cima e para baixo, no total a mola se deslocou para baixo cerca de uma unidade. E, nesse caso daí, o valor real que eu tenho da nossa integral, dessa minha função de exemplo que eu tenho aqui, vai ser igual a aproximadamente menos 0,99. Observe que é um valor bem próximo do que eu obtive aqui, né? Isso aqui foi uma aproximação com esses 100 retângulos, e aí o valor real mesmo seria algo bem próximo. Então, provavelmente, se eu continuasse aumentando a quantidade de retângulos pequenos aqui para ficar cada vez mais próximo da minha curva, então esse valor aqui ia ficar cada vez mais próximo desse valor daqui. Então, agora vocês sabem já o que é uma integral definida. Integral definida, basicamente, é um cálculo de área, ou para ser mais preciso, é um cálculo de diferenças de área. Você vai pegar a área que está acima do eixo x e vai subtrair com a área que está abaixo do eixo x. Mas agora vamos definir agora uma outra coisa que é chamada de integral indefinida, que a princípio não tem nada a ver com a área, e sim com derivadas. Então, suponha que a gente tem uma função f de x e uma outra função f de x. Observe que aqui eu estou usando o f maiúsculo, aqui um f minúsculo. E esse f ele tem a propriedade que a derivada desse f é igual ao f. Se você consegue encontrar uma função cuja derivada seja o f, a gente diz que esse f é uma primitiva do f. Alguns também usam o termo antiderivada, que é o contrário da derivada, né? Tipo, se eu pego esse f e derivo, eu obtenho o f. Aí, se eu quero agora voltar para o f, então eu calculo a antiderivada, né? Eu estou desfazendo a derivada. Mas o termo que eu gosto de usar é primitiva. Então, esse f,
ele é uma primitiva de fzinho. Então, a gente define a integral indefinida como sendo justamente a primitiva mais uma constante c. Então, qual é a diferença disso daqui para a integral que a gente viu anteriormente? Observe que, em termos de notação, a única diferença aqui que te leva a perceber que é uma integral indefinida e não uma integral definida é que aqui nós não temos aqueles númerozinhos que aparecem aqui. Inclusive, aqueles númerozinhos que aparecem aqui, a gente chama eles de limite de integração. E aqui não está aparecendo eles. Então, isso aqui te dá o indício de que isso aqui não é uma integral definida, e sim uma integral indefinida. Quando você calcula uma integral definida, o resultado, como esse daqui, é um número, que é uma diferença de áreas. Então, uma integral definida tem como resultado um número. Mas uma integral indefinida, o resultado dela não é um número, e sim uma função. Agora, por que eu botei essa constante C aqui? O que essa constante C tem a ver com a história? O que acontece se eu derivar essa função aqui resultante dessa soma aqui com essa constante? Alguém sabe? Quanto é que vai dar a derivada disso daqui? Bom, a derivada dessa expressão vai ser simplesmente o f'E de x. Por que que a derivada disso aqui tudo vai ser apenas a derivada desse f'Zão aqui? Porque como a gente viu em outra aula, a derivada de uma constante é zero. Então, a derivada disso aqui seria a derivada disso mais a derivada disso. Só que a derivada dessa parte daqui é zero. Então, por isso que desaparece. Então, observe que eu posso somar qualquer constante que eu quiser aqui, que na hora de eu derivar, eu vou voltar para a minha função fzinho original. Então, na verdade, cada função ela não tem apenas uma única primitiva, ela tem uma família de primitivas. Se eu somar qualquer constante a uma das primitivas, eu obtenho uma outra primitiva da mesma função, porque a derivada vai continuar sendo a mesma função, porque ao somar uma constante, eu não altero o valor da derivada final da nossa função. E, a propósito, eu não defini para vocês aqui o que seria essa notação daqui, né? Eu só falei da derivada utilizando assim, né? Colocando um tracinho aqui no nome da função, para poder indicar a derivada. Mas uma outra forma de você identificar, de você indicar que você está derivando, é você colocar esse d dx na frente da expressão que você está querendo derivar. Então, aqui nesse caso, eu quero derivar isso aqui tudo. Em vez de eu dar um nome para essa soma daqui, por exemplo, eu poderia chamar isso daqui de g de x e ter colocado aqui g' de x. Mas em vez de ter que criar um outro nome, eu coloco a minha expressão completa e aí eu boto o d dx para indicar que eu estou derivando toda essa expressão daqui. E aí eu coloquei o parêntese para poder ficar bem explícito qual é a expressão que eu estou derivando. Mas quando tiver números, por exemplo, o dx ele vai virar 1, mas sempre vai permanecer com o dx. Não, isso aqui é um operador. Isso aqui ele vai transformar essa função em uma outra função. Então isso aqui não é um número. É que nem esse símbolo símbolo de integral aqui, né? Ou então quando eu boto calcular um limite, que eu boto lá limite. Então isso aqui é só um símbolo para poder indicar a operação que eu estou fazendo naquela minha função. Então aqui eu estou indicando que eu estou derivando isso aqui. E aí tanto que no lado de cá, ó, ele meio que já ele desaparece, porque eu já fiz o que ele tinha que fazer. Ele já transformou essa expressão nessa expressão daqui. Então vamos ver um exemplo para poder tentar clarear um pouco as coisas. Então eu tenho uma função aí fzinho de x igual a x² e queremos encontrar uma primitiva dessa função. Então o que significa isso? O que a questão está pedindo? Ela quer que você encontre uma função que quando eu derivar essa função, eu obtenha exatamente o x². Então, vocês conseguem pensar alguma função que derivando você obtenha isso daqui?
Você fala aqui em cima ter 2 mais 1? Não, x ao quadrado você pega mais uma constante. 1, cara. Mais 1 aqui fora? Mas aí na hora que eu derivar essa constante, ela vai desaparecer, né? E aí, e na hora que eu derivar o x quadrado, vai ficar 2x, que não vai ser o x quadrado. Então pode ser x ao quadrado mais 1. E aí vai ficar x ao quadrado. X quadrado mais 1, esse mais 1 está no expoente? Exatamente, é por aí o caminho. Agora, ainda falta mais uma coisinha aí, né? Que você quer dizer x ao cubo, né? X elevado a 3, né? X elevado a 3, quando você derivar, o 3 ele vai descer multiplicando, certo? Exatamente. Então, vai ser x ao cubo dividido por 3. Essa vai ser a primitiva do x quadrado, exatamente. E aí, normalmente, quando você tem aqui esse símbolo de integral indefinida, você sempre escreve, né, a primitiva que você encontrou e você bota mais essa constante aqui só para você simbolizar que você poderia ainda somar qualquer valor daqui que ainda iria continuar valendo. Então, de fato, né, se você define o f de x igual a x ao cubo sobre 3, então, ao derivar essa função, o que nós vamos fazer? Esse 3 aqui, ele vai descer multiplicando. Aí aqui eu vou ficar com 2. Então, vai ficar 3x quadrado sobre 3. 3x quadrado sobre 3. E aí você pode cortar o 3 com 3 e fica só o x quadrado. Então, de fato, essa função aqui, ele vai ser uma primitiva dessa função daqui. Ok? E a gente vai ver que existe uma regrinha para poder a gente achar uma primitiva de qualquer expressão desse tipo daqui. Que é exatamente o que você falou. A gente vai somar 1 no expoente e dividir o resultado por essa soma que a gente obteve. Então, aqui nesse caso agora, eu tenho um x elevado a n, então esse n aqui agora pode ser qualquer valor. E aí a derivada disso aqui, como é que eu vou fazer? Ou melhor, a primitiva disso aqui, como é que eu vou calcular? Eu vou pegar e eu vou somar uma unidade no expoente. Então, eu peguei aqui, botei o x elevado a n mais 1. E aí, depois, eu vou dividir tudo aqui pelo resultado que eu obtive aqui, ó, n mais 1. Observe que isso é o oposto que a gente faz quando a gente deriva. Quando a gente deriva, o que a gente faz? Esse n desce multiplicando e você subtrai 1 aqui. Aqui você soma 1 e o valor daqui, em vez de descer dividindo, ou melhor, em vez de descer multiplicando, ele vai descer dividindo. Então, realmente é o inverso da derivada. Se você sabe a fórmula da derivada, você sabe que a fórmula da integral vai ser o oposto, vai ser o contrário. No caso, esse é o contrário só indefinida ou indefinida? A definida também. Não, a princípio a gente está falando aqui de primitiva. Lembra que eu falei que a integral definida é um número, que é uma diferença de áreas. E a gente vai ver agora há pouco qual é a relação que existe entre a primitiva e a integral definida. Existe uma relação muito importante entre elas, que é chamada de teorema fundamental do cálculo. Então, beleza. Então, vamos ver agora alguns teoremas. Melhor, vamos ver um teorema que facilita o cálculo de integrais definidas. A gente usa o tempo inteiro quando a gente está calculando integrais definidas. E é um teorema muito parecido com um teorema que a gente viu com derivadas. Então, suponha que você tenha uma função f e uma função g, e também você tem uma constante c aqui pertencente aos números reais. Então, a integral da soma das funções vai ser igual
a soma das integrais das funções. Então, se você estiver calculando a integral dessa soma aqui, então você pode simplesmente calcular primeiro a integral de uma das funções, da função f apenas, aí calcula também a integral da função g individualmente, e aí depois você soma o resultado que você obteve, e esse resultado aqui, essa soma, vai ser igual à sua integral original. E também você tem algo parecido, e também você tem algo para a multiplicação de uma constante vezes a função. Então, se você tem aqui que calcular a integral definida de uma constante vezes uma função, então essa constante aqui, ela pode sair da integral. Lembra que quando a gente tinha uma constante vezes uma função, a gente queria calcular a derivada, basicamente a constante ele pode sair da derivada. Você pode derivar somente a função e multiplicar a constante pelo resultado da derivada. Aqui é a mesma coisa, você pode pegar, calcular simplesmente a integral da função sem a constante, e aí depois você multiplica o resultado da integral pela sua constante que você tinha a princípio. Então isso aqui a gente viu algo muito parecido quando a gente viu sobre derivadas, na aula passada. E agora nós vamos ver o principal teorema, o principal resultado do cálculo, que é um resultado que relaciona o cálculo de retas tangentes com o cálculo de áreas. Ou seja, ele relaciona a derivada com integrais. E esse é o teorema fundamental do cálculo. Então, suponha que você tem uma função f de x, e essa função f de x tem uma primitiva f de x. Então, para calcular a integral definida, em vez de você pegar, dividir o seu intervalo em vários retângulos pequenininhos e em vários subintervalos e definir aqueles retângulos, calcular a área de cada retângulozinho, somar essas áreas e fazer o limite ir para infinito, em vez de você fazer toda essa trabalheira, você pode simplesmente calcular a primitiva da função f, e aí você faz uma diferença de números aí que você vai calcular a partir utilizando a primitiva. Então, o que você faz? Lembra que isso daqui, corresponde a uma área, ou melhor, a uma diferença de áreas relacionado ao gráfico dessa função daqui. E aí, para você calcular essa diferença de áreas, você pode simplesmente encontrar uma primitiva para essa função, f, digamos que ela tem uma primitiva f de x, e aí você pega essa primitiva e você calcula essa primitiva no valor b e no valor a, e aí depois você faz uma diferença. Você faz o f de b menos o f de a. O resultado dessa conta daqui vai ser exatamente aquela diferença de áreas. Então, esse é o teorema fundamental do cálculo. O A e o B, eles vão ver na fórmula, quem são eles, por exemplo, ali na integral, no símbolo da integral, tem o B e o A embaixo, né, que você tinha falado, que tinha um nome. É os limites de integração. Exatamente. Aí o limite de integração ele vem dado na fórmula ou a gente tem que calcular ele? Não, normalmente ele está especificado. Porque ele está dizendo aonde que você está calculando a área. Então, assim, por exemplo, se eu quisesse, por exemplo, calcular a área somente daqui até aqui, por exemplo. Então, eu teria que pegar esse valor aqui como sendo A e esse valor aqui como sendo B. Se eu quisesse agora calcular toda essa extensão daqui, então eu teria que pegar o A como sendo isso aqui e o A como sendo isso daqui. Então, eu tenho que especificar para você saber qual é a parte do gráfico que você quer calcular essa diferença de áreas. Então, vamos ver mais um exemplo agora, que vai mostrar como a gente pode utilizar o teorema fundamental do cálculo
para poder calcular uma área. Nesse exemplo, eu tenho uma função f de x igual a x², e aí eu quero calcular a área que está entre o gráfico dessa função e o eixo x, entre o x igual a 0 e o x igual a 1. Então, primeiro vamos fazer um desenho para poder tentar entender o que está acontecendo aí, o que a gente precisa calcular exatamente. Então, olha só. Aqui eu desenhei de azul aqui um pedacinho do gráfico de uma parábola, que é o gráfico dessa função daqui. Então, esse de azul aqui é o gráfico dessa função daqui nesse intervalo daqui. E aí eu coloquei o 1 aqui, né? Que já que eu quero a área que está entre o x igual a 0 e o x igual a 1. Então, o x igual a 0 ele está aqui e o x igual a 1 ele está aqui. E aí ele quer a área que está entre o gráfico da função e o eixo x. Então, como eu quero só desse intervalo, desse valor daqui de x até o daqui, então eu quero somente essa região que eu pintei aí. Então, o objetivo dessa questão daqui é calcular essa área que está pintada aqui no nosso gráfico. E a gente sabe que essa área é dada por uma integral. Então, essa área daqui vai ser dada pela integral de 0 até 1. Olha a sua pergunta sobre o número. Então, normalmente você vai estar indicando aqui de onde até onde que você está integrando. Então, aqui no caso, estou integrando de 0 até 1. Então, aqui eu vou ter aqui de 0 até 1. E aí eu boto aqui a minha função, que é a função que tem esse gráfico daqui, e boto o dx para finalizar. Então, essa expressão aqui, ela simboliza exatamente o que eu estou querendo calcular, que é essa área daqui. Então, mas como é que a gente vai calcular essa área? E aí nós vamos utilizar o teorema fundamental do cálculo. Para utilizar o teorema fundamental do cálculo, primeiro nós precisamos calcular a primitiva dessa função aqui, f de x igual a x². E essa primitiva, a gente viu que a gente simboliza como uma integral indefinida. Então, para calcular a integral definida, primeiro calculamos a integral indefinida, que vai nos dar a primitiva. E a gente viu no teorema anterior, na verdade a gente já até calculou já quanto é que é a primitiva desse x² aqui, que vai ser x ao cubo sobre 3. E aí vamos chamar essa nova função aqui de f de x. Então, uma vez que a gente tem isso, a gente pode calcular utilizando o teorema fundamental do cálculo, que vai ser o f de 1 menos o f de 0. Aí, calculando o f de 1 vai dar 1 ao cubo sobre 3, menos o f de 0, que vai dar 0 ao cubo sobre 3, e tudo isso dá igual a 1/3. Então, observe que aqui eu utilizei exatamente o teorema fundamental do cálculo. Eu peguei aqui a minha primitiva e calculei na parte superior aqui da integral, então botei o 1 aqui, menos a parte inferior, que é o 0. E aí eu calculei o f de 1, substituindo o x aqui na minha expressão da f por 1, que vai ser 1 ao cubo sobre 3. Aí menos, coloquei o menos aqui. Aí peguei essa minha f aqui e calculei no 0, ou seja, substituí o x aqui por 0, obtendo 0 ao cubo sobre 3. E aí, ao resolver essa expressão, obtive 1/3. Então, ou seja, essa área rosa aqui é exatamente 1/3. E olha só, aqui a gente deu bastante volta. A gente primeiro colocou aqui uma integral indefinida, então a gente usou um bocado de expressão aqui, mas normalmente, quando você vai calcular uma integral definida, existe uma notação mais simples para você utilizar.
Então, eu vou colocar aqui a integral de 0 até 1 de x² dx, e aí eu vou colocar dentro de um colchete a minha primitiva e vou colocar o limite de integração nesse colchete daqui. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei isso aqui, a função x², calculei a primitiva e coloquei aqui, e aí eu envolvi a primitiva em um colchete, e aí eu peguei esse limite de integração daqui e coloquei aqui, ó, coloquei o 0 e botei o 1. E aí, isso daqui, o que isso aqui significa? Significa exatamente o que a gente fez aqui, ó. Você vai pegar essa expressão que está dentro do colchete e vai substituir por 1, obtendo 1 ao cubo sobre 3. Aí você vai colocar um sinal de menos e vai pegar novamente a expressão que está dentro do colchete e vai substituir pelo 0. Que foi exatamente o que nós colocamos aqui, ó, que corresponde ao f de 1 menos f de 0. Então, em vez de pegar e escrever tudo isso daqui, eu posso simplesmente partir daqui, ó, já escrever isso daqui com a primitiva aqui dentro, e aí depois eu faço essa substituição aqui com esse menos, e aí resolvo essa expressão, obtendo o mesmo 1/3 que nós obtivemos lá em cima. Então, vamos ver mais um exemplo para poder clarear as ideias. Agora, nós queremos calcular a integral de 1 até 2 de x² menos 3x dx. Então, aqui a expressão ficou um pouquinho mais complicada, mas vocês vão ver que ela é bem simples. Então, o primeiro passo, eu vou reescrever aqui a minha notação de integral. E aí eu vou colocar igual e vou abrir um colchete. Então, uma vez que eu fiz isso, qual é o próximo passo? Eu vou calcular uma primitiva dessa expressão daqui. E aí que eu vou usar aquele resultado lá que eu falei que a integral da soma é igual à soma das integrais, a integral de uma constante vezes uma função é igual a constante vezes a integral da função. Então, ou seja, eu vou calcular a primitiva de cada parte individual dessa expressão que está aqui dentro da minha integral. Então, eu vou começar com um x². Então, quem é a primitiva do x²? A gente calculou agora há pouco, que é x ao cubo sobre 3. Beleza. Agora aqui eu tenho menos 3x. Então, eu vou pegar esse menos 3 aqui, que é uma constante, e vou simplesmente repetir aqui. E agora eu pego o que sobrou aqui, que é o x, e calculo a primitiva do x. Então, o que eu faço? Aqui o x é o mesmo que x elevado a 1. Então, eu vou somar 1 no expoente, que vai ficar x², e vou dividir por esse expoente resultante, que vai ficar x² sobre 2. E agora, eu fecho o colchete e coloco os meus limites de integração. Então, qual é o próximo passo agora? Eu vou pegar toda essa expressão aqui dentro do colchete e vou substituir por esse 2 daqui. Então, observe que eu escrevi aqui do jeito que estava aqui dentro do parêntese, só que no lugar do x eu coloquei um 2. E agora o próximo passo é, coloco um sinal de menos, e agora eu vou pegar toda essa expressão aqui dentro do colchete e vou substituir pelo 1 que está aqui embaixo. Então, é uma prática muito boa você colocar um parêntese aqui por conta desse menos aqui, porque esse menos ele vai ter que multiplicar por toda a expressão. Se você esquecesse do parêntese aqui, aí, por exemplo, você ia ficar com menos isso daqui, menos isso, mas na verdade não é, né? Porque na hora que for multiplicar o menos com cada uma dessas expressões, eu vou fazer menos com menos que vai ficar mais. Então, se eu esquecesse do parêntese e deixasse somente menos isso aqui, estaria errado. Por isso que é bom você colocar um parêntese aqui envolvendo tudo, e aí depois você dá um jeito de eliminar o parêntese da forma correta.
Então, agora eu tenho simplesmente uma expressão numérica que a gente pode utilizar o que a gente aprendeu aqui ao longo do curso para poder resolver, né? Você vai fazendo parte por parte. Então, primeiro aqui eu vou simplificar cada uma das expressões, elevando as potências, multiplicando o que eu posso multiplicar. Aí depois eu vou tirar o MMC para poder calcular essas diferenças dentro dos parênteses. E aí eu resolvo essas diferenças. Em seguida, eu vou eliminar o parêntese. Então, vai ficar menos 20 sobre 6, mais 7 sobre 6. E, finalmente, eu obtenho como resultado menos 13 sobre 6. Então, ou seja, o resultado daquela integral lá de cima é igual a menos 13 sobre 6. Então, observe que eu obtive um valor negativo para a minha integral. Mas, se a gente fosse pensar simplesmente na integral como área, seria estranho. Eu falei assim, nossa, como é que uma área é negativa? Mas agora que a gente sabe que uma integral ela é a diferença de áreas, então significa que existe mais área negativa do que positiva, de modo que na hora de fazer a diferença, eu obtenho um valor negativo. Quer dizer, existe mais áreas abaixo do gráfico do que acima do gráfico. Então, na hora que eu faço a área de cima do gráfico, que é melhor, a área acima do eixo x, existe mais área abaixo do eixo x do que acima do eixo x, que aí na hora que eu faço a área acima do eixo x menos a área abaixo do eixo x, eu obtive um valor negativo aí, igual a menos 13 sobre 6. Mas vamos desenhar o gráfico aqui para a gente saber exatamente como é que é essa região que nós calculamos essa integral. Então, essa é a nossa região. Então, você observa que, na verdade, para essa função, nós não temos nada, nenhuma área aqui acima do gráfico. Então, é tudo abaixo do gráfico mesmo. Então, significa que essa área dessa região aqui, abaixo do gráfico, ela é 13 sobre 6. E aí, como ela está abaixo do eixo x, então ficou negativo daqui. Ficou negativo aqui.